Bem, vamos fazer esta leitura, Malaquias capítulo 3. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Grande Criador, nós pedimos que o Senhor nos dê mais um pouco deste pão da vida, parta conosco o alimento e que eu tenha condição de tomar aquele alimento que o Senhor já multiplicou dos dias do profeta e repartir com o povo, dar para eles este pão da vida já multiplicado, revelado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Vendo a Deus. Eu quero tomar as palavras do irmão Branham, na mensagem o Desvelar de Deus, isto é, naquela tradução de Goiânia, onde o irmão Branham começa a falar sobre isso, das pessoas ver Deus. Parágrafo 100, eles não podiam entender. Como? Porque eles não podiam vê-lo. Se eles vissem, eles entenderiam. Eles não podiam entender. Como? Porque eles não podiam vê-lo. É tão bom poder vê-lo. Se vê, aí você pode entender, é fácil. Não precisa nem de explicação. Mas quando você vê, aí você vai poder entender. Se não vê, não vai poder entender. Então não fica procurando entender, procure ver. Certo? E o caso agora é que Deus te viu, mas agora é você que tem que ver. Se você é o eleito, a pessoa eleita, você olha, é isso aqui. Isso é verdade. Eu estou vendo. Certo? Eu vejo. Foi simples para a samaritana. Vejo que és profeta. E o Anás e o Caifás não via. Vejo que tens Beelzebu. E eles tinham olhos também, igual a samaritana. Mas eles não podiam ver. Estava ali, mas eles não podiam ver. Porque quando você vê errado, Deus não aceita a sua visão. É somente quando você vê da forma que Deus está manifestado naquele dia. Se você viu corretamente, então você viu. E se diz que viu e não viu da forma que Deus está manifestado, então Deus não aceita você dizer, eu vejo. Porque você vê do lado negativo, você vê do lado da reprovação, você não vê o lado da aceitação, da revelação. Então, não é tempo de nós sermos dominados por ninguém. Acho que nós já aprendemos isso. Não é tempo de ser dominado por ninguém. Nem o irmão ser dominado pelo outro. O revelado, ele é revelado. Ninguém o revela. Ele é revelado. Ninguém revelou a samaritana, ninguém revelou a Pedro. Aquilo ali foi direto, é Deus tratando direto com a pessoa. Então, Deus trata direto com você. Nós não somos firmes nesta mensagem, porque alguém nos orienta que essa mensagem é verdade. Nós somos firmes porque Deus fala conosco. Deus não fala só com o pastor, Deus fala conosco, fala com você. Porque se Deus falar com o pastor, então é só o pastor que vai ficar firme. Então Deus tem que falar com você. Aí Deus fala com você, isso é verdade. E se isso é verdade, você não tem que preocupar com o que os outros falam. Você já ouviu Deus e já viu Deus. O problema é que as pessoas não vêem Deus. É porque elas pensam, e ver Deus era como os crentes dos dias de Jesus. O irmão Branham disse que eles esperavam ver Deus com uma escada que dava no topo do céu, e o Messias descendo e chegando lá na sinagoga, dizendo, Anás, sou eu aqui, ó, sou o Messias. Não, ele veio chorando na manjedoura. Ele veio de um nascimento que era duvidoso à vista religiosa. Se eles tivessem
visto o nascimento, pela Bíblia, e sabe, não há dúvida, isso é verdade. Ele veio da Virgem. Não vamos duvidar, ele veio da Virgem. Ele está certo, mas eles olharam do lado duvidoso. Eles olharam do lado, mas não pode. Como pode uma mulher gerar um filho sem um consórcio humano? E aquele foi prometido assim. Não havia nenhum consórcio humano. E eles já tinham dificuldade, porque eles já haviam esquecido da Escritura. Daquilo que Isaías tinha falado, eles já tinham esquecido. Então, quando aquilo se cumpriu, eles não puderam ver. Mas era difícil ver Deus chorando. A gente quer só ver Deus com poder, né? Magnitude, força. Eu vejo Deus, olha, eu vi Deus numa coluna de fogo, eu vi Deus isso e aquilo, né? Mas ver Deus chorando. E chorando, diz o profeta, sobre um amontoado de lixo. Ver Deus não era fácil. Os outros podiam ter seus corais cantando, mas Deus, como não tinha, mandou do céu. Deus não tinha na terra. Ninguém, nem um coral para cantar para ele. Ele mandou um coral de anjos do céu. Glória a Deus nas alturas. Ele teve que vir do céu. Não tinha ninguém na terra para cantar. Tem hora que a gente espera que os outros na terra cantem. Aplaudem. Não tem. Deus tem mandado do céu. Mandou do céu só para eles ali. E as pessoas mais baixas, com seus trabalhos de pastor, que eram mais baixos, e Deus vem e revela a eles. Por isso o irmão Brana pregou, por quê? Tiveram que ser pastores. Deus vem exatamente nas partes mais baixas, mais simples. Isso não importa que tenha um ricaço ali, não importa que tenha um estudado ali, mas que ele esteja no lugar onde Deus está manifestando, né? Naquela simplicidade. Então, mas Deus não fala com o rico, fala, é só ele estar naquele lugar ali. Agora, Deus não vai buscar o rico lá na sua riqueza, não, ele tem que vir aonde Deus está. Entende? Ele tem que vir na manjedoura. Deus não foi buscar Anás lá na sinagoga, Deus nunca chegou lá, Anás. Eu vim te dar luz do dia. Eu sou o Messias, eu não quero que você se perde, você é um bom homem. Você tem aí 4 gerações antes de você que não pecou. Então você é um bom homem, você é um sacerdote. Você é um sacerdote, você vem da tribo de Levi também. Eu vim aqui te revelar. Não, ele veio totalmente diferente. Agora ele vem segundo a ordem de Melquisedeque. Só perdemos. Eu creio que eles olhavam a linhagem dele, não dava certo. A linhagem dele não dava certo. Que linhagem esquisita. Ele vem, não dá certo. Da tribo de Judá, leão da tribo de Judá. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com sacerdócio, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com pastor, não tem nada a ver com ministro. Eles olhavam, mas não tem cabimento. Isso é Beelzebul mesmo. Então, eles olhavam e não viam, e era Deus. Mas Deus tinha mudado a sua maneira. Que Deus não muda a sua natureza, diz o profeta, mas ele muda a sua maneira de se apresentar. É o Deus em morfe. E ele mudou, de uma hora para outra ele mudou. E eu queria tomar essas palavras que a Bíblia diz, e eu gostei disso, e de repente, né? Talvez nós nem prestamos, e de repente virá ao seu templo o Senhor. De repente, não foi assim, eu estou chegando, não, e de repente virá. Agora, quando Malaquias falou isso, levou 400 anos. E de repente virá. Então, quer dizer, vocês, dentro desse período de tempo, até que venha, e vai ser algo de repente. Vai chegar assim, de repente. Você notou quando alguém te pega assim de surpresa? De repente você está escutando uma música, de repente você está assistindo novela, de repente você está assistindo filme. De repente, meu Deus, não deu tempo, porque não me avisou, porque não ligou para mim que você ia vir me visitar. E de repente, tem hora que é assim, e de repente, certo? Deus vem assim, de uma forma de repente. A gente tem mais coisas aqui, se der tempo de chegar lá. Mas é a forma de Deus vir visitar. Ele avisa. E quando ele diz, e de repente, virá
ao seu templo, o Senhor, levou 400 anos esse de repente, irmãos. Dava tempo de preparar, dava tempo de todo mundo preparar. Aquela geração morreu, a outra veio, morreu, veio a outra, morreu, e veio outra e morreu. E o de repente demorou. Mas a hora que ele chegou, era de repente. A hora que Jesus apareceu, era de repente. Falei, como pode? De onde veio isso daí? E de repente, nós vimos que o Cordeiro saiu do trono. Mas o profeta já tinha falado em 63. E de repente, em 2000, nós vimos isso. Levou 40 anos. E de repente, e quando você viu de repente, aquilo abalou a igreja onde você estava, porque você ouviu e viu o de repente. Aconteceu, algo aconteceu. Deus apareceu. Aí você vê, é como a samaritana, voltamos lá, a samaritana, Pedro, viu, aquilo aí foi uma coisa de repente. Olha que a samaritana olhou, nunca vi. Ele tinha traços de judeu, ele não era judeu, mas Deus não pode manifestar a uma nação sem os traços naturais daquela nação. Por quê? Porque ele se manifestaria com traços de outras nações, então o povo para o qual ele veio poderia dizer, não, ele veio errado. Ele não veio com os traços. E Jesus tinha traço de judeu, e não era judeu, era Deus. O irmão Branco disse que ele era Deus, mas ele veio com traços de judeu, nariz, aquilino, né? Apareceu aquele homem ali, a mulher falou com ele, e sendo tu judeu. Tinha nada a ver de judeu. Ela não tinha luz para aquilo, mas ela olhou na aparência. Olhou na aparência. Ela entendeu pela aparência. Aqui não é nem lugar de você estar, porque essa fonte aqui é de Jacó, é da Assembleia, da primeira e segunda etapa, isso daqui. E você não pode vir aqui de repente, assim. Ele pega, chega de repente na fonte, a mulher olha. Mas como pode ter judeu aqui? Isso aqui não é fonte para judeu, isso aqui é para samaritano. Isso é para samaritano. Mas a samaritana era a eleita do dia. E de repente Deus se manifestou para ela. Como que tu, sendo judeu, pede-me de beber? Sendo eu uma mulher samaritana, mulher, vem a hora. E agora é. A coisa sempre é agora. É de repente mesmo. Quando ela viu, ela já estava dizendo que o que ele era, quando o Messias vier, ele vai fazer exatamente o que tu estás fazendo. Sou eu que falo contigo. Ele nunca disse isso para o Anás. Sou eu. Anás já tinha concepção formada de quem era ele. Não adiantava Jesus chegar, eu sou. E ele falou tanto eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz da vida. Antes que Abraão disse, aí os judeus ficaram doidinhos. Ele chegou assim, não tinha 50 anos. Ele chegou dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aquilo enrolou a cabeça daquele povo judeu. Você não tem nem 50 anos e diz que viste Abraão? Ele disse, mas antes que ele existisse, eu sou. Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. É tão bom você ver Deus. Abraão viu. E nós vimos. Sabe o dia de Deus? Abraão viu o dia de Jesus. Abraão viu os dias de Brana. Abraão não viu só os dias de Jesus. Vai na Bíblia. Irmão Brana prega isso. Abraão viu os dias de Jesus como sacerdote. Mas Abraão viu os dias de Brana, na mudança de nome. Jesus não precisou mudar nome, mas na mudança de nome, no novo nome, Abraão viu os dias de dois. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Mas tu não tem nem 50 anos e diz que você viu Abraão te conhece, e ele viu o meu dia. E de repente, sempre é assim. Assusta todo mundo, tem mensagem que chega e dá um chacoalhão na gente, assusta todo mundo. É de repente que Deus aparece, se mostra assim, e você tem que ter a luz para dizer, é Ele.
Isso daí é ele. Não importa, eu não estou nem para examinar certas coisas, como a mulher deu uma examinada e está parecendo judeu, mas aqui não é lugar de judeu. Eu nunca vi judeu vir nessa fonte. Aqui só vem o povo de Jacó. A fonte é de Jacó. E o samaritano é que estava em torno desta fonte. Não pode vir outro. E agora chega Jesus totalmente diferente. E irmão Branham mostra isso, que Jesus foi numa hora. Ele foi numa hora que parece que é errada. Como é que você vai numa fonte na hora de prostituta? Você tem que examinar. Como que você vai numa fonte, sendo que tem o horário que as virgens é que chegam ali? Agora ele vai na hora de prostituta. E para conversar com a prostituta, irmãos, a concepção humana fica totalmente duvidosa, que Jesus sabia, vocês é fraco. Vão comprar alimento. Estou com fome. Vai buscar alimento. Deixar Jesus sozinho agora. O que você faria com esse Jesus sozinho com a prostituta? O que você pensaria? Os discípulos foram buscar alimento, mas o que ele podia pensar? Ele quis que nós saíssemos de lá. Espera lá. E a mulher chega e ele conversa com a mulher. Tem coisa que não pode conversar perto de discípulo. Vai buscar alimento. Aí eles gostaram de fazer a vontade de Jesus. Foram tudo buscar alimento. Aí chegaram tarde. Eles chegaram, mestre, aí estava o alimento. Uma comida tenho a comer que vós não conheceis. Já tinha alimentado. Ele tinha que conversar com a samaritana, pregar para ela, longe dos discípulos, porque eles poderiam tropeçar naquilo. Como que pode ficar pregando para uma mulher samaritana, uma prostituta, nessa hora? Uma mulher que vive com tantos maridos, já tinha um mau nome em si. E como que pode agora? Vamos embora. Jesus, vai embora. Vai. Deixa eu sozinho. Então tem coisas que Deus faz que tem muitos dos discípulos de Brana que não pode ouvir. Vai dormir um pouco. Vai. Dorme. Morre. É dormir assim. Dorme. Morre. Você não pode ouvir isso. Fica quietinho por lá. Eu tenho que tratar com o povo. Irmãos, o que Deus está fazendo agora é um escândalo. Tratar conosco e largar os grandes personagens que tem aí, que é muito melhor que nós. Eu tenho dito assim, não é porque sou humilde não, é que os homens são grandes mesmo. Os homens têm letra, a gente não tem nada, a gente não dá nem para engraxar o sapato deles, né? Mas tem eleição e eles não têm. Como Deus pode fazer uma coisa dessa? Como Deus podia fazer isso? Pegar uma samaritana e colocá-la no céu, e o Anás deixar ele para o inferno, sabendo que ele era um grande homem, sabendo que era um homem limpo, mas não podia nem chegar perto a prostituta ou a samaritana, a suja, não podia nem chegar perto do Anás. Anás era limpo, um homem limpo, que ele não fazia o que Jesus fez. Ele não fazia. Eu tenho olhado alguma coisa que foi feita no Velho Testamento, que para mim era difícil, ainda bem que eu nasci agora. Você entrar na cidade de Jericó e exatamente para o lado das casas das mulheres à toa, das erradas, entende? E eu, para mim, quando eu falo nisso, eu vejo Deus dirigindo os dois espias. Vai andando. E eles notavam, Senhor, tem que ser mais no meio da cidade. O Senhor está encaminhando nós para a beira do muro, tudo que está na beira do muro é prostituição, é erro. Vai indo. E vai. E quando não tinha mais lugar para eles, devia morrer a rua. A rua devia morrer. E aí Deus falava para ele, entra aí nessa casa. Mas podia ter escrito, não, aqui, esse lugar, o que os outros vão pensar de nós? Tem hora que é difícil, moço. Tem hora que é difícil você pensar na concepção, o que o povo pensa de você, e agora Deus te dirigindo no lugar daquele, e você ser capaz
de sair ileso de dentro de uma casa de uma mulher que recebe os homens para atos sexuais e agora recebe 2 e eles não fazem nada e pregam para ela e salva aquela mulher, diferente dos outros homens. E era homem igual aos outros. E se portou diferente porque tinha uma mensagem diferente neles. Tinha uma mensagem diferente, que deu força para eles entrarem. O que era difícil é para entrar. Era difícil andar naquele caminho e ir para a beira do muro, que ele sabia que é o lugar onde tinha prostituição. E agora entra na casa. Eu podia olhar, tem uma marca, prostituta. Mas Deus falou, vamos entrar. Vamos entrar lá. E de repente. Tem coisa assim. E de repente, a mulher fala com eles. Eu sei quem vocês são. E eu sei o que o vosso Deus vem fazendo nas nações que não crêem nele. O que vocês me dão por segurança? Eu creio no seu Deus. Não tinha uma pessoa de moral dentro da cidade de Jericó para receber os espias. Deus teve que levar lá para a beira do muro. E era ali mesmo porque eles tinham que fugir. E aquela moça, que o pai dela, pelo que o irmão Branco disse, tinha uma culpa naquilo, dela tomar aquela vida, porque ela errou e ao invés de ele ajudá-la e ampará-la, ele a pôs para a rua. E nós temos que aprender. E também vamos ensinar elas, para não ficar enchendo nossa casa, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Nós vamos ensinar elas. Para não encher nossa casa. Só que a lista jogou para a rua e ela não tinha para onde ir, e a opção agora não tem salário, não tem nada. Então vão ganhar a vida, como diz, vida fácil. É a vida mais custosa que tem. E chama de vida fácil. Então lá vai ela para aquele caminho. E Deus tinha eleição na beira do muro, no lugar de prostituição. Tinha uma eleita. E no meio, onde estavam as religiões, a moralidade, gente boa, os seus grandes sacerdotes, Deus passou de largo. E aquela ali foi quem livrou os espíritos. Então você vê, aquela pessoa diz, eu vejo o vosso Deus. É vendo a Deus. Eu sei o que seu Deus vem fazendo por aí. O que vocês me dão? Eu vou te dar um cordão vermelho. Eu vou te dar um sinal aqui. Certo? Eu vou te dar um sinal. E nós aprendemos isso na mensagem do irmão Brana. Deus deu um sinal para nós também. Nesse dia, nós temos um sinal diferente dos outros. Depois que o Cordeiro saiu do trono, nós temos um sinal. O Cordeiro já saiu do trono, não tem sangue mais no propiciatório, o trono está queimando. É o que diz a Bíblia, na abertura do 7º selo, então fica fumegando o trono, e o 7º selo estava ali, na terra, chamado Brana, estava ali de pé, conversando, pregando, e dizendo, ele nos abriu 6 selos, e ninguém via Deus. Para dizer, eu vejo. Eu sei que as mensagens que nós pregamos, pode ser louca, mas o título da mensagem do irmão Brana, o desvelar de Deus, irmão Brana não está pregando o desvelar de Deus para você ver que Deus tinha se desvelado de espírito, estava num corpo chamado Jesus, porque isso foi de 2000 anos atrás. Ele estava falando para os americanos, o desvelar de Deus. Deus se desvelou outra vez do Espírito Santo durante as 7 eras e agora está em alguém. E você tem que ver Deus. Você tem que saber onde Deus está. E totalmente diferente dos outros. Mas que tipo de Deus é esse daqui? Diferente. Agora é diferente. Ele não está tratando como tratou lá atrás. Lá atrás era com os judeus, agora é com os gentios. Então Deus se manifesta agora a fisionomia, as características humanas de Deus. Foi as características de um americano, não adianta. Deus veio ali. Deus veio ali, ele teve o nariz de um americano, a boca do americano. Certo? Deus teve isso aí. Não adianta você querer ser outra coisa. No tempo da noiva, a esposa agora, Deus tem nossa cara. Deus tem cara de brasileiro. Entende? A coisa é assim, é vendo a Deus. Agora, não sei se você consegue ver Deus. É vendo Deus. Deus está sempre em alguma coisa, em alguém. Sempre Deus esteve na pessoa.
Então, depois que ele esteve numa pessoa, ele pega e passa para a igreja toda. Ele se derrama. Quando os trovões foram revelados, ali Deus estava num brana. Mas depois dessa revelação que Deus recolheu, irmão Brana, os trovões já estão na igreja toda, está num corpo místico. Aqui, todos nós fazemos parte desses trovões e nós estamos vendo Deus nos trovões. B-R-A-N-H-A-M, ali nós estamos vendo Deus na soletração. Deus soletrando. Irmão Brando disse, olha, me passou como algo soletrando. Eu não entendi. Foi mais como soletrando algo. Que coisa, isso daí, o próprio irmão Brando era difícil ele falar. Tem alguma coisa a ver com o meu nome? Ele usava o nome de Abraão, quando não tinha nada a ver com Abraão. Ele usou o nome de Abraão e não pôs Brana. Ele usava o nome de Billy Graham, mas não usava de Abraão. O nome de Brana tinha que pôr Abraão. E as pessoas ficavam, então, Abraão. E a vida toda nós estamos, Abraão. Mas nunca viu Deus, Brana. Ele nunca pôde ver. Porque você tem que ver Deus no véu. Tem um véu que você tem que olhar e ver. Deus está lá dentro. Isso de fora é só o véu. E o véu é o lugar do tropeço. Eles olhavam em Jesus e tropeçavam. Isso daí não pode. Filho ilegítimo. Ele não veio do lado certo. E não sei como ele prega. Ele não tem nada a ver. Você já olhou a linhagem dele? Passa pela linhagem do Anás, do Caifás? Não tem nada a ver não. Isso daí não tem nada a ver. Então, e agora está pregando. Não pode pregar. Naquele tempo não podia pregar. Você pensa que podia pregar? Não. Ele não podia pregar, ele não veio daquela linhagem. Só respeitava aquela linhagem, só se ouvia pregador daquela linhagem. Se nós fôssemos ver hoje, o povo deveria só ouvir pregadores da linhagem dos trovões, da linhagem do novo nome, da linhagem do B-R-A-N-H-A-M. Porque esta feita agora, Deus tem o seu povo, porque o irmão Brana diz que o ministério, a noiva tem um ministério? Diz tem. É o ministério da hora. E ela está composta. Então, você tem que acompanhar agora essa noiva, que tem um ministério, mas está composta de pastores, apóstolos, evangelistas e mestres. E da onde era? Da hora o que era? Perguntas e respostas sobre os selos. Já era a revelação dos 7 selos. Era para ter ministros daquela hora. Não ministros para contar a história do que o irmão Brana fez, do que o irmão Brana comeu, do que o irmão Brana mostrou para ele, do que o irmão Brana caçou. Não. Do que o irmão Brana pescou, que é muito bom. Mas agora, os ministros da noiva, eles estão formados de trovões. Eles teriam que mostrar para a igreja os trovões, para que a igreja pudesse ver isso. E é difícil você encontrar alguém que vê trovões. Já eu ouvi. Não, mas primeiro, se você quiser ver o trovão, você vê o relâmpago. Você vê o relâmpago, você escuta o trovão, mas você vê o relâmpago. Agora é de repente. É de repente, isso daqui, ó, é de repente. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Saiu de Jerusalém, saiu. Não, está lá em Jerusalém. Não, já saiu de lá. Saiu do Oriente e se mostra até o Ocidente. Porque quando ele deixou de trabalhar com os judeus no Oriente, ele começou a trabalhar com os gentios. Veio trabalhar, mas ele ia novamente mostrar o relâmpago no Ocidente. O Ocidente é exatamente onde irmão Brana nasceu. Certo? Lá em Kentucky, lá está o Ocidente mesmo. Verdadeiro está onde William Brana nasceu. É ali que está o Ocidente, o Oeste. Ali que está, esse é o verdadeiro lugar. Mas é o relâmpago, você tem que acompanhar, porque a coisa é assim, de repente. Ele fez, olha, você quase não percebe, só fez. Ó, é um risco só, e aí você... Entende? É simples assim, ó. A coisa começa de uma forma simples. É como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Agora, você viu quando o relâmpago mostrou no Ocidente? Você viu? Quando o relâmpago mostra no Ocidente, ele é filho do homem. O relâmpago saiu do Oriente, filho do homem para os judeus. Se mostra até no Ocidente. No Ocidente ele é filho do homem para os gentios.
Tá. Aí você viu. Se não viu, visse. Porque já foi. Já foi. Aquele grande relâmpago já aconteceu. E se eu não vou nem explicar isso daqui, mas vocês sabem que o irmão Brana fala que isso daqui foi no 6º selo, e tem coisas para o 6º selo cumprir, mas isso daqui aconteceu naqueles dias de 42 a 45, o 29 do capítulo 24 de São Mateus, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Ó, o sol. Por quê? Nós temos mensagem de irmão Brana que diz, por que o sol escureceu? É que Cristo saiu da igreja. Então, o sol escureceu. A lua não dará sua luz, porque o sol saiu dela. Cristo saiu da igreja. Está tudo ligado aí. E as estrelas cairão do céu. Aí nós ficamos esperando estrelas lá. Estrelas são pregadores, estrelas, grandes homens, grandes estrelas, grandes pregadores. E caíram do céu, caíram do seu pedestal. E as potências do céu serão abaladas. Isso foi tudo que aconteceu naqueles dias do irmão Brana. Aconteceu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não vai aparecer nenhum sinal aqui. Apareceu lá. Então isso daqui cumpriu lá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. Pô, espera, todas as tribos da terra, gentil. Todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem, porque agora é para gentil. Que senão ele não podia dizer todas as tribos da terra. Ele teria que dizer só para o judeu. Porque ele veio só para o judeu. Mas agora ele não veio para o judeu. Como Filho do Homem ele veio, agora foi para o gentil. Então aqui ele está mostrando isso. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Dia 28 de fevereiro de 1963. Aí está aí. Olha na foto que você vê. Isso daí aconteceu. Vindo o Filho do Homem. Não vai vir mais Filho do Homem. O Filho do Homem é Deus em carne. Era Deus em carne para os gentios. Não é para os judeus mais, era para os gentios. Então, todos devem ter visto isso. Eles não viram Deus. Vendo a Deus. Deus estava ali. Deixa eu repetir isso aqui. Vindo e verão o Filho do Homem. As pessoas pensam que é diferente. Eu de primeiro pensava que a gente via assim, já via Jesus, olha lá, de pé. É de pé, cheio de anjinho de lado, assim. Olha, Jesus mesmo. Aquele Jesus bonito, chegando assim. Ó. E nós não fazíamos uma mentalidade dessa, todos nós pensávamos assim. Pensava assim. Mas quando ele veio, o William Branham não viu. Ele precisou virar um dia a foto, na hora ele não viu. Mas um dia no meu escritório, virando a foto um pouquinho para a direita, ali estava ele. Já tinha acontecido. Ele já tinha vindo com poder. Não, eu não vi nada. Você nunca vai ver. Você tem que ver Deus primeiro para depois você perceber essas coisas. Não precisa nem de explicação para você. É só você ver Deus primeiro. Isso daqui é escritura. Filho do homem não está para frente mais. Se você crê em Filho do Homem para frente, então o irmão Branham não foi. Porque só tem a vinda do Filho do Homem no leste e no oeste. E já cumpriu no leste com Jesus e no oeste com William Branham. Acabou. Não tem mais vinda do Filho do Homem. É até ali. Então, isso daqui tinha que cumprir ali. Exatamente, irmão, depois da aflição daqueles dias. Porque naqueles dias tinham aflições. Irmão Branham aplicou isso aqui para 6º selo. Depois da aflição daqueles dias, foi onde soaram as trombetas no 6º selo. E a aflição daqueles dias foi quando Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann mataram mais de 6 milhões de judeus. Depois daquela aflição, depois de 42, já estava a data aqui. Já está depois da aflição daqueles dias. Será que dava para ver? Aí, não, mas está todo mundo esperando o sol escurecer. Quando o Papa foi a Jerusalém, pronto, já escureceu tudo. O irmão Branham disse, deu eclipse. E escureceu. Quando ele foi, não, mas as pessoas estão esperando, o sol vai escurecer. Irmãos, as pessoas não percebem os sinais. Irmão Branham disse, por que o povo não percebe os sinais singelos de sua vinda?
certo? Os sinais singelos da sua vinda. Deus em Simplicidade 182. Diz, por que é que o povo não percebe? Diz, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar estas coisas para vocês. Desse sol assim, da lua, desse jeito. Ele diz, se eu tivesse tempo, eu ia mostrar para vocês. Mas dentro dessa semana, vocês saberam que era a semana dos selos. E estava exatamente no 6º selo. Mas as pessoas ouviram, nós mesmos ouvimos daí 30 anos, irmão, lendo mensagem, não sabia nada. Agora eu quero ver sair disso daqui, ó. Eu olho assim, sai, Osmar, dessa aqui agora. Eu vou falar para mim mesmo, sai dela aqui agora. Sai dessa escritura, vamos ver se você tem alguma interpretação para isso. Se não está cumprido, então tem que vir um filho do homem. Se vem filho do homem, então Brana não foi. Nos dias do filho do homem. Alguém chega e diz, mas Brana não foi filho do homem mesmo. Você não tem entendimento. O próprio irmão Brana tinha que dizer que é um filho do homem. Por quê? O filho do homem, Jesus Cristo, estaria numa carne, fazendo daquela carne filho do homem. É quando Deus está numa carne que faz daquela carne filho do homem. Se Deus está em nós hoje, olha bem o que nós somos. Esposa dele, nós somos esposa. Que tipo de pessoas nós devemos ser? Hoje, obediente. Quando a nossa esposa desobedece nós, você lembra que você desobedece a Deus. Quando ela fala mais alto que você, que eu, lembra que tem hora que você começa a ter problema com as promessas de Deus. E você é esposa. Então você começa a perceber que tem algo, existe algo nisso aí sim. Essas coisas naturais estão acontecendo na nossa casa, não é à toa não. É porque nós estamos precisando chegar no eixo também. Mas queremos chegar a mulher no eixo. Chega, filha. Você tem que fazer, você tem que ser assim. E eu tenho que ouvir a palavra e dizer, pô, mas você também tem que ser assim. Você tem que chegar no lugar. Porque eu sou esposa. Você é esposa. E sendo esposa, agora você tem que ouvir a palavra da hora, ouvir Deus. E você ver Deus. O povo americano não viu Deus. Que coisa. Mas eles pensavam que Deus era aquele que estava só a 48 quilômetros de altura. Não. Lá ele estava só para chamar a atenção do povo. Está aqui para chamar a atenção. Para todo mundo tirar fotografia. Olhar para aquilo, não saber o que era. Deus estava ali, aquela manifestação, mas ele desceu. O povo vê Deus só lá em cima. Tem gente que só vê Deus no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só vê Deus no céu. A questão é que você tem que voltar para a terra e dar uma olhada que aquele Pai nosso que está no céu, ele já está na terra. Ele esteve na terra em um homem. Entende? Jesus falou para nós orar, olha assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E qual é o nome do Pai? Seja Jesus Cristo. Então, como é que eu fico? Eu tenho que ver que esse Pai nosso que está no céu está aqui, ó. Era Jesus Cristo. Agora você vem nesse dia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu novo nome. Agora, tem aquele versículo da Bíblia que Jesus diz, eu já o glorifiquei. Deus diz, eu já o glorifiquei e outra vez glorificarei. Porque eu já glorifiquei Jesus e outra vez glorificarei, novo nome. Eu já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. Eu sei que as pessoas dizem, mas cadê? Agora eu quero ver parágrafo de Brana para isso. Agora é a mensagem da esposa. Agora você vai ter que ver o que está na mensagem que o irmão Brana pregou e esses versículos, senão você não vai ter lugar nenhum para colocar cumprimento nele. Você vai ter versículo na Bíblia que você vai dizer, daí não cumpriu, foi tudo nos dias do irmão Brana. Você tem que ver. Agora, Deus não podia falar claro para nós, como Jesus falou, santificado seja o teu nome, como se fosse outro nome que não estivesse relacionado com a pessoa dele. Mas era o nome relacionado com a pessoa dele. Amém. Isso não é nada, nós estamos começando. De repente o rapaz disse, falta 5 para 50. E de repente. Então, irmãos, isso aqui é tremendo, e de repente, porque é o relâmpago. A mensagem é um relâmpago nessa hora. Eu gosto de certas escrituras aqui. Eu nem marquei direito aqui. Eu só fui marcando assim, falei, agora tem que achar. Primeiro, São João, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei.
Isso era uma mensagem que os judeus não aceitavam. Disseram, pois, os judeus. Espera lá. Jesus respondeu e disse-lhes, disseram, pois, os judeus, em 46 anos. Agora, eles queriam falar com o próprio Deus que fez o templo lá atrás. Falar para ele a data que foi feita. Olha o tanto que eles viam Deus. Jesus falando, mas Jesus também por perto, assim, ele ficava perto do templo. E falando daquele templo, mostrando para eles, olhavam naquele templo e era ele. Então ele ficava assim, perto do templo e sabendo que a mentalidade dele estava voltada naquilo ali. É como você falar da mensagem. Hoje a mentalidade desse povo da mensagem está voltada à primeira e segunda etapa. Está voltado só ao nome de Jesus. Quando você fala um novo nome, diz, não pode. A mentalidade dele está voltada para aquilo. E Jesus falando de templo, ele dizia, não, eu vou mostrar para o senhor que nós conhecemos as Escrituras. Olha aqui, ó. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Foi 46 anos para edificar isso. Você pensa que é fácil? É se ele soubesse que era Deus, ele vou dar. Caiu. Talvez, ó. Puxava. Cortou. É esquisito, né? É entender o que é Deus. Eles não viam ele como Deus. Eles não viam ele como Deus. Por não ver ele como Deus, então eles não entendiam isso daqui. Mas ele falava do templo do seu corpo. Agora sim, agora João, o evangelista, está explicando. Mas no dia Jesus não explicou. João está explicando. Se você notar aqui, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos. E daqui é capítulo 2, não tinha nem morrido, se você fosse olhar isso. Entende? É que foi escrito depois que ele ressuscitou. Aí que está. Ó, quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto e creram na Escritura. Depois. Eles vão ver daí depois, hein? No tempo de João, podia ser depois. No tempo de João, podia. No nosso tempo, não pode. Agora eu vou esperar a ressurreição do Mombrana para eu poder entender essas coisas. Não. Ele entendeu depois. Mas nós é de repente. E de repente, você tem que ver isso daqui. Não é como foi no tempo de Jesus. Eu vou esperar agora ele ressuscitar para eu poder entender essa escritura. Porque quando Jesus ressuscitou, aí os discípulos entenderam aquelas escrituras. Depois de ressuscitado. Enquanto eles estavam ali conversando, ninguém entendeu não. Mas agora João pega, vem e escreve assim. Ele falava do seu corpo. Mas Jesus não estava falando. Eu estou falando do meu corpo. Não, Jesus deixou. Derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. E eles não puderam aceitar aquilo de maneira alguma. Não houve uma explicação. Depois você encontra os judeus falando isso daqui, mas João que estava escrevendo. Não sei se vocês estão entendendo. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias. Eles achavam, eles não viam que ele era Deus. Foi 46 anos que levou para construir esse templo. Agora, tu és um homem, tu és um mortal, tu és um filho ilegítimo. Vai levantar isso daqui, vai derrubar isso daqui em 3 dias e levantar isso em 3 dias. Não. Eles não viam que ele era Deus. Estava Deus ali com eles, e eles não viram. Aí depois que morreram os discípulos, agora nós entendemos. Agora nós entendemos. Vamos pelo menos agora. Depois que Brana morreu, diz a americana, agora eu estou entendendo o que é trovão. Agora que eu estou entendendo. Depois que ele morreu. Não depois que ele ressuscitar. Depois que ele morreu, você tem que agora ver. Porque quando o irmão Branham estava pregando sobre os trovões, ninguém entendeu. O irmão Branham mesmo, sexto selo, que lá, sexto selo, tem parágrafo que é 212, 213,
a minha é 223, outra parece que é outro parágrafo ainda. Não precisa não. Mas ele fala isso aí. Ninguém estava entendendo aquilo ali. Ele pregou, mas as pessoas não estavam entendendo o que ele tinha pregado. Se alguém entender, faz pergunta dentro daquilo. Mas não fizeram nem perguntas dentro daqueles selos, naquela semana. As perguntas foram muito fracas. O próprio irmão Branham reclamou. Foi fraquíssimas as perguntas. O que é? Vocês não estão vendo, americano. Agora, depois que morreu, por que vocês não vê pelo menos depois que morreu? Porque não vai ver depois que ressuscitar, porque não tem jeito mais. Tem gente que espera William Branham ressuscitar para revelar ainda 7 trovões, quando já foi revelado lá nos dias da voz do 7º anjo. Foi lá que foi revelado. De repente. Foi de repente, a coisa foi assim, de repente. Como relâmpago, foi a revelação dos trovões. De repente, aquele que estava lá em cima desceu, pisou na terra e no mar. Foi de repente, já era Branham aqui embaixo. Aquele anjo forte já estava encarnado em um homem aqui na terra, com o livrinho aberto. William Branham não estava com o livro fechado, porque nem o anjo que desceu do céu, o anjo forte não desceu com o livro fechado. A Bíblia está escrita no capítulo 10, que ele desceu com o livrinho aberto. Ele desceu com o livrinho aberto. O anjo forte desceu com o livrinho aberto. E não vem me dizer, se faltasse um selo, o livrinho não estava aberto. Mas aqueles dias eram os dias do 7º. Vigie bem o 7º. É a vinda do Senhor. Ele está descendo, o livro já está aberto. Ele já saiu da intercessão. Ele não é mais filho de Deus. Oh, como pode? Não, ele não é mais advogado. Oh, como pode esse povo pregar uma coisa dessa? Não, ele não é mais. Ele saiu da intercessão, ele desceu. E agora olha onde ele está. Tem alguém com o livro aberto na terra. O irmão Branham não estava com o livro aberto na terra antes de 63. Irmão Branham só estava com o livro aberto na mão, na terra, que o 7º anjo está com o livro aberto, porque recebeu do anjo forte, mas foi em 63. 28 de fevereiro de 1963 em diante, ele disse que eu morra nesse púlpito se ele não revelou, abriu estes selos para nós lá na montanha. Ele abriu o selo lá na montanha. Abriu na montanha. Agora ele tinha que descer para o tabernáculo e revelar aquilo para o povo. Entende? E William Branham já estava com o livro na mão. Isso daí veio para a mão dele em forma de visão antes. Quando a espada caiu na mão dele, disse, essa é a espada do rei. Ele disse, se tivesse dito a espada de um rei, aí seria diferente, mas diz a espada do rei. E o irmão Branham diz, eu só conheço um rei, esse é Jesus Cristo. E é uma espada, essa é a palavra de Deus. Ele estava com a espada do rei. Branham. E ele diz assim, e cabia perfeitamente na minha mão. Oh, irmão, esse livro aberto não cabe na mão de muitos pregadores, não cabe na mão do Papa, não cabe na mão de nenhum ministro, só coube na mão de William Branham. Não tinha outro homem na terra para Deus poder descer com o livrinho aberto e dar para um homem, só ele, só Branham mesmo. O povo americano não viu o livro aberto até hoje. Não viu o livro aberto. O livro aberto é novo nome. Você não pode ter livro aberto sem ter novo nome. Você não pode ter livro aberto sem o Cordeiro sair do trono, sem o último entrar. Não tem jeito. Então, já aconteceu. E, de repente, isso aconteceu. Amém. Aleluia. Bom, eu falei que ia ler, não li, né, irmãos? Meu Deus do céu. Não li nada do parágrafo 100. E agora meu tempo já está findando aqui, porque eles não podiam vê-lo. Ele estava, lá estava um homem. Parágrafo 100, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Goiânia vai ficar sempre na nossa boca. Coisa boa, né? Goiânia. Lá estava um homem. Eles vieram ver a Deus e eles viram um homem. Mas eles viram, nós queremos ver Jesus. Agora, se você olhar na escritura aqui, ora, havia alguns gregos. É grego, não é judeu não.
havia alguns gregos, entre os que tinham subido à festa para adorar, que ali eram os judeus que tinham subido, agora aparecem os gregos lá no meio. Nós queremos ver Jesus. Será que não tem agora, se tivesse alguns judeus dizendo, nós queremos ver Brana, se entrasse assim, na nossa festa, porque esta é a nossa festa agora. Entende? Lá foi a festa deles, dos judeus, aqui é a nossa. Você pensou bem? Queremos ver a Jesus, agora queremos ver Brana. Irmão Brana também não pregou, queríamos ver a Jesus, só por dizer, queremos ver Jesus. Se você entender, ele leu a Escritura, deixa eu dar a Escritura, porque tem pessoas que precisam disso, né? São João capítulo 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos, não era judeu, ele já sabia, não é, queremos ver a Jesus, porque é grego, e grego é gentil, é o povo gentil, queremos ver a Brana, mas ele não podia falar, queremos ver, ele ficou a vida toda, queremos ver a Jesus. Queremos ver Jesus. Então, ele vem mostrando isso. Eles vieram ver a Deus. E eles viram um homem. Eles não podiam ver a Deus porque estava velado para eles. Velado num homem. Agora, guarde isto em sua mente. Deus estava velado em um homem. Eles podiam dizer, nenhum homem poderia fazer as obras, a não ser que fosse Deus. Nenhum homem pode fazer isto. E como está aqui um homem, e até mesmo as obras de Deus são manifestas através dele. O que tu fazes, um homem não pode fazer, ele sabia. Um homem não pode fazer, mas ele não via que era Deus. Eles não podiam compreender que Deus estava velado numa carne. Ele está velado em um homem, como ele sempre foi velado, mas ele foi velado para eles. Ele estava em seu templo humano. E virá ao seu templo o Senhor. Aí os outros pensavam assim, vamos ficar aqui. O Anás devia pregar, irmãos, logo virá o nosso templo, o Messias. O Messias vai chegar aqui ao nosso templo. Não, ele não falou isso. De repente, virá o Senhor a seu templo. O Senhor em um corpo, o Senhor num homem, que o corpo é o templo. De repente virá. Deus estava ali, Deus velado, se escondendo do mundo. Deus velado em um templo humano. Por favor, tenham bastante cuidado. Agora ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é uma revelação que nós precisamos ter. Irmão Brana não diz isso daqui à toa. Ele quer mostrar para você que se ele veio a seu templo em Jesus, ele estava no templo Brana, aqui agora. E era no templo dele, não é no templo da Batista, não é no templo da Pentecostal, não é no templo da mensagem, é no templo de Deus. Era Deus velado no seu templo, num corpo. Amém. Por favor, tenha bastante cuidado. Agora ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Veio Deus velado, se escondendo do mundo, velado no ser humano. 102. Aí estava Deus. Aqueles gregos dizendo, queremos ver a ele. E Jesus disse, um grão de trigo caiu e morreu. Todas as suas ideias têm que morrer. Você tem que sair de seus próprios pensamentos, como aqueles discípulos estavam. Eles não podiam explicar a respeito do comer o seu corpo e beber o seu sangue, mas veem, eles haviam morrido para aquelas coisas, eles estavam mortos. Um princípio, eles estavam mortos em Cristo. Não importa o que ele fez, ou o quanto parecia que ele havia fracassado, eles continuavam crendo nisto de qualquer maneira. Veem, eles podiam ver naquele homem, um homem que comia, bebia, pescava, dormia e tudo mais. Havia nascido aqui na terra e andava com eles, falava com eles, usava roupas como o restante deles. Mas aquele era Deus. 103, o desvelar. Então os gregos não podiam vê-lo porque ele estava escondido deles. Em um ser humano, observe a sua palavra, a eles, se o grão de trigo cair na terra, Deus velado na forma de um homem, escondia a si mesmo deles. Eles podiam ver simplesmente um homem, mas aqueles predestinados viram
a Deus. Um viu um homem e o outro viu Deus. Nós temos hoje um monte de gente que vê Brana, um homem de Deus, um homem, homem abençoado, um homem. Tem muita gente da mensagem, aí foi um homem de Deus. Quando você fala ministério do Filho do Homem, era Deus encarnado, ele era Elohim encarnado, está escrito nas mensagens. Ele só não podia dizer, eu sou Elohim encarnado. Essa não era a mensagem para Brana pregar, essa é a mensagem para a esposa pregar, não para William Brana. Deus falou para ele, não diga para ninguém, isso você não vai dizer. Não diga para ninguém. E está aí tanta coisa tão fácil que para mim ele falou. Se ele não falou para ninguém, ele falou para mim, porque mas você não viveu. Não, eu já estava nos dias do irmão Brana. Amém. Um viu um homem, o outro viu Deus. Vem? Isto era Deus velado em um ser humano, fazendo ambos corretamente. Mas a sua fé está no que você não vê. Você o crê de qualquer modo. Deus velado em um ser humano. Ele estava naquela carne, e aquela carne era o seu véu. O véu foi rasgado, vem, para que Deus pudesse ser manifestado. Amém. E aí ele vai entrar no Velho Testamento. E você tem que ver que Deus rasgou o véu aqui no Novo Testamento. Para nós, na mensagem, no Apocalipse, Deus rasgou o véu. Como o véu do templo foi rasgado nos dias da morte de Jesus, quando o irmão Brana pregou os trovões, revelou os selos, o véu foi rasgado. E nós vimos Deus numa carne. Agora, se você não vê, ou se o véu ainda está ali te atrapalhando, mas aquele homem é magro, é feio, é careca, é isso, é aquilo. Então começa muitos empecilhos para você ver Deus. Você tem que olhar e não olhar no véu. Você não pode deixar o véu te atrapalhar. O véu é a carne, é o corpo. Mas Deus está lá dentro. Você tem que olhar e ver lá dentro. Lá dentro está Deus. Dentro daquele véu de carne chamado Brana estava Deus. Dentro do véu de carne chamado Jesus estava o Pai, estava Deus. E dentro do véu de carne chamado Brana estava Deus, estava Jesus. É o irmão Brana que fala isso. É Jesus Cristo mesmo que descerá do céu, o Filho do Homem. Ele diz, é Jesus Cristo mesmo que descerá do céu em carne humana entre nós. Ele não podia falar, eu sou Jesus Cristo em carne humana. Ele não podia falar. Entende? Ele não podia falar. Ele só diz assim, é Jesus Cristo. Ó, lê a mensagem para você não falar que eu estou dizendo que Brana é Jesus Cristo. Eu digo sempre que Jesus Cristo é Brana. Mas William Brana mesmo foi quem pregou. Provando sua palavra 236, ele diz, é Jesus Cristo mesmo, o Filho do Homem, que descerá do céu em carne humana entre nós. Não precisa mais nada. Mas entre nós, aí você procurava Jesus Cristo. Não, eu estou achando Brana. Então é o véu no qual eu estou. E de repente eu estou em Brana. E de repente, Deus está em mim. E de repente, Deus está em você. É a hora que nós vivemos. Você tem que ver assim, Deus manifestando e ver Deus. E de repente, você olha muito no véu e diz, é um fracasso, isso é um problema, essa irmã é um problema, esse irmão é um problema. E de repente você vê, não, tem Deus, é Deus. É Deus, eu não posso olhar no véu, é Deus. Eles olhavam no véu até de Jesus comer. Se não come, tem demônio. Se come também tem demônio, tem jeito. Na língua do povo é assim. É um glutão. Se você não come, tem demônio. Se come, é um glutão. Está tudo danado. Para a cabeça dos homens, você não tem conserto. Aí eu quero andar certinho para os outros não falar de mim. Aí Deus pega aqueles espíritos e vai para o caminho ali, para a casa da prostituta. Todo mundo vai falar. Olha, eu tinha uns homens diferentes. E o pior que entrar na casa com a mulher. E não vi nem sair. É o pior. E você sabe que eles não viram sair mesmo? Ela escondeu eles ali e soltou eles no muro. Desceu eles uma corda no muro. E dentro da cidade não ficou sabendo nada. Olha, não vimos homem voltar. Vai lá. Foram lá, examinaram, não acharam nada. Para onde? Eles estiveram aqui, mas para onde ele foi? Foi para aquela. Ele pegou esse rumo assim. E eles foram naquele rumo, eles já estavam chegando. Ô, irmão, tem hora que Deus... Era como Sansão falar a vida toda para Dalila, né? Me amarra, faz isso. Não era aquilo. O dia que ele falou a verdade para ela, o poder está aqui no cabelo, se eu perder esse cabelo, eu perco o poder, acabou. Enquanto ele enrolou Dalila, foi enrolando Dalila, mas
ele perdeu o poder exatamente quando ele falou o segredo que estava ali. E, graças a Deus, recebeu o poder maior. E aqui você vê glória, honras e glórias. Se você ler Apocalipse 5, honras e glórias. Todo mundo pulou, gritou no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, no paraíso, para todo lado, o povo glorificando. Eu não vi nada disso. O povo não viu a abertura do selo, por isso. Então na terra quem regozijou era eu, é você. Regozijando a hora que você viu a abertura da palavra. Aquilo regozijou o seu coração, porque você faz parte daquilo. Amém. Amém. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós temos em Sua presença para ouvir a Sua palavra. Continua nos ajudando, como nós precisamos de Ti, Senhor. Esconda-nos cada dia mais em Ti e que apareça esta glória divina da Sua palavra em manifestação nesse dia final. Pois o Senhor está vivendo em carne humana nesta terra outra vez, na carne do Seu povo, das Suas filhas, dos Seus filhos, e expondo a verdade do dia, a fé que o Senhor tem dado a estes santos. Obrigado. E não é uma fé apenas de cura, mas a fé de arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.